Olá a todos os seguidores da paróquia Nossa Senhora do Belo Ramo. Eu sou a Daniela, tenho 37 anos, sou casada com o Mário e tenho 2 filhos, o João Pedro, de 7 anos, e o Rafael, de 5 anos. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha história como mãe, como que Deus me presenteou com essa graça da maternidade. Então vamos lá, eu e o Mário, nós estamos juntos há 24 anos, nós namoramos e noivamos durante 9 anos e depois agora de casado já vai fazer 15 anos de casado. E quando a gente namorava, durante todos esses 9 anos, nós fazíamos planos como todos os casais, né? E a gente sempre pensou em 2 filhos. Ele tem 3 irmãos, eu tenho 2 irmãs maravilhosas, então a gente nunca pensou na possibilidade de um filho só. Nós fazíamos planos de 2. E como todo casal, então fizemos planos, mas Deus vem e muda toda a nossa história, né? Deus, ele muda para melhor. E com 22 anos eu casei e a gente começou a fazer planos para o nosso casamento, então nós queríamos ter filhos depois de 3 anos de casado. Então eu casei com 22, quando foi com 25 a gente começou a planejar. Agora nós vamos engravidar. E não foi do jeito que a gente esperava, né? Então eu fiz 26 e nada, 27 anos e nada. Então com 27 anos e meio eu já não tinha mais menstruação. E a minha mãe, ela entrou na menopausa com 28 anos, precoce. A minha irmã mais velha também entrou na menopausa com 28 anos. E eu com 27 e meio já não tinha mais menstruação. Então eu já procurei os médicos, aí começamos, né, os exames mais detalhados. E aí com 28 eu já estava também na menopausa precoce. E aí eu lembro que foi, né, um baque muito grande, porque a gente tem o desejo, o sonho da maternidade. Eu sou professora de educação infantil, então assim, eu cuidava de muitas crianças, eu cuido ainda, né, educo. E é tão maravilhoso, mas eu tinha o meu desejo de ter o meu filho. E aí essa menopausa precoce veio, né, para me ensinar muitas coisas que eu nem imaginava. Na época eu já fazia parte do grupo de oração aqui da paróquia, Emmanuel, Deus Conosco, eu estou até hoje, e foi o que me sustentou, né, a fé, a oração. Eu lembro que como eu estava no início, a doutora falou, vamos tentar um tratamento, né? Como está no início da menopausa precoce, pode ser que a gente consiga ainda fazer, ter uma gravidez aí in vitro, né? Fazer no laboratório. Então, eu comecei a tomar medicação, eu tomei aquelas injeções na barriga, medicação também via oral, tudo com hormônio e estimulante para engravidar. Mas aí, no dia que eu fui para fazer o procedimento, a doutora foi bem sincera comigo, na clínica de reprodução humana em Campinas. Ela disse, Dani, você não tem um filho único para gerar, nada, nem um óvulo. Além da menopausa precoce, eu tinha falência ovariana. Então, ali caiu, né, meu chão, eu chorei muito. Eu lembro que eu vim chorando de Campinas até chegar aqui. Mas aí, naquela semana, no grupo de oração, Deus me deu a palavra. Corre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, naquele momento, eu acalmei. Eu falei, quer saber, essa menopausa eu acho que é para o meu bem. Deus deve ter algum propósito com isso. E aí eu parei o tratamento, eu e o Mário conversamos e decidimos entrar na fila de adoção. Então, nós fizemos um curso lá na Vara da Infância, em Campinas, de adoção, e aí era muita documentação para organizar, e eu fui organizando tudo, tinha que tirar foto até da minha casa, do meu apartamento, para anexar na documentação. E quando eu fui entregar a documentação para o juiz, eu descobri que eu estava grávida do João Pedro, já com quase 3 meses. Como eu não tinha menstruação e eu não tinha nenhum sintomas, então eu nem imaginava que eu estava grávida. E aí só um detalhe,
Nesse tempo de espera, que foi quase um ano, para a chegada do João Pedro, eu ganhei o João com 30 anos. Eu planejava minha gravidez com 25 anos e eu fui ser mãe aos 30 anos, que foi a melhor coisa que já me aconteceu. A maternidade aos 30. E eu lembro que quando eu e o Mário tinha relação, às vezes o Mário saía, eu colocava a mão no meu ventre e eu pedia: Senhor, eu quero um óvulo. Senhor, para você nada é impossível. Eu leio a palavra onde fala que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então nada mudou. Eu falei: Jesus, se você realizava milagres, eu vou querer um milagre. Eu vou adotar, eu posso gerar um filho no coração, mas eu espero o meu milagre, porque o meu desejo era amamentar, né? Era ter um filho no meu ventre e também amamentar. Então eu falava: Senhor, eu vou adotar, mas eu quero a graça da maternidade no meu ventre também. Então eu orava muito no meu ventre. E também a minha amiga, Santa Rita de Cássia, eu fiz muitas novenas, ela que é a padroeira, né, das causas impossíveis, ela que foi mãe de 2 meninos, então eu pedia muito também para Santa Rita de Cássia e, claro, Nossa Senhora do Belo Ramo. E aí, com 30 anos, essa surpresa de Deus, o João Pedro, que veio para mudar a minha história, a história de toda a minha família. Nós colocamos esse nome tão especial, né? João, que é o discípulo amado, e Pedro, que é a nossa amada igreja. Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Então eu sempre quis Pedro. E o Mário gostava muito de João, então ficou João Pedro. E aí, como a gente sabe que a graça de Deus, ela é sem limites, eu continuava na fila de adoção, nós íamos adotar mais um, porque eu falei, como eu engravidei com 30 anos, eu acho que, né, agora é um milagre só. E a gente pede tanto milagre e depois a gente duvida. Deus, ele tinha muito mais para realizar. Então, com 32, no aniversário do João Pedro de 2 aninhos, passou um mês, eu descobri que eu estava grávida do Rafael. Que Rafael significa o anjo da cura, curado por Deus. E aí eu escolhi esse nome, né, desse anjo tão lindo, que é a cura de Deus. Eu não sabia se eu tinha recebido a cura, na verdade eu não recebi, porque desde quando eu ganhei o João Pedro eu não tive mais menstruação. E eu voltei na minha médica em Campinas, eu contei tudo para ela. Na minha segunda gestação eu tive a oportunidade de fazer um exame lá perto e eu voltei lá na doutora Carolina e eu mostrei. E ela falou: Dani, não tem explicação, milagre não se explica, a gente só vive ele. E aí ela falou que eu sou fora da curva da medicina. E com todos os meus exames, eu tenho até hoje, continuo com a falência ovariana, continuo com a menopausa precoce e tenho 2 milagres para provar o poder de Deus na nossa história, na nossa vida. E aí algo importante que eu sempre gosto de falar é que Deus, ele não age na ansiedade. Deus, ele tem o tempo dele, que não é o nosso tempo. Então a gente precisa confiar e esperar que o milagre chegue na hora certa. Então eu lembro que quando eu engravidei do João Pedro, quando eu recebi o positivo do João Pedro, eu estava sozinha em casa e eu peguei pela internet. Quando eu li aquele positivo, eu não conseguia parar de chorar, eu estava sozinha e eu fui para o quarto, eu peguei a Bíblia e eu falei: Senhor, eu quero uma resposta. Como assim eu estou grávida? A gente é igual Tomé. A gente pede milagre e quando Deus realiza, a gente duvida. E aí eu peguei a Bíblia e ele me deu o Salmo 20. A vitória é de Deus. Aí naquele momento, eu sabia que eu já estava gerando, né, o meu primeiro filho. E eu falei: Senhor, se for menina, vai chamar Vitória. Porque a vitória não foi da medicina. A vitória é de Deus. Ele não quis que eu engravidasse pela medicina. Eu parei o tratamento e eu esperei nele e eu confiei. E aí a vitória foi de Deus e eu esperei e a vitória chegou e foi uma bênção, era um menininho, aí foi João Pedro. Quando eu engravidei do Rafael, a mesma coisa. Eu desconfiei porque foi um pouco do mesmo sintoma, a única coisa doeu meu seio. Eu falei: gente, não é possível. Como assim, né? Com dor no seio. E aí eu desconfiei, eu fui na farmácia, comprei o teste, mas sem menstruação, sem nada. Fiz o teste em casa e aí deu lá o positivo. E aí eu fiz a mesma coisa. Eu fui para o quarto, eu chorei muito e eu peguei a Bíblia. O João Pedro estava com 2 aninhos e ele me deu a palavra em Efésios 3, capítulo 3, versículo 20, que fala assim, ó: aquele, pela tua força que age em nós, é capaz de fazer mais, muito mais por tudo que aquilo que podemos imaginar
para acontecer na nossa história. Então, Deus, por meio do poder dele, que atua em nós, que age em nós, ele pode realizar muito mais do que nós imaginamos para a nossa história. Então, eu sempre tive o sonho de 2, ele me deu 2 milagres. E aí passou 4 mesinhos que eu ganhei o Rafinha, assistente social, foi lá no meu apartamento conversar comigo, e aí foi uma loucura. Eu conversei com ela, a assistente social chorou, eu estava amamentando o Rafinha quando ela foi, e aí eu falei, doutora, agora com 2 milagres aqui, eu vou sair da fila de adoção, porque Deus, ele já fez, né, o que eu queria. E aí foi outra luta para sair da fila de adoção. Eu e Mário tivemos que voltar lá na vara da infância, assinar, fazer um termo por escrito para poder desistir da fila de adoção. E aí eu queria dizer que ser mãe é um privilégio, é uma graça muito grande de Deus. E não é fácil ser mãe, não é fácil, não é um mar de rosas. Mas a graça de Deus, ela sempre se multiplica. Então, ele dá essa missão para nós e ele nos ajuda nessa missão, ele nos capacita. Então, neste momento eu queria deixar uma mensagem para todas as mães, principalmente para aquelas mães que ainda têm esse sonho, esse desejo da maternidade, que o impossível, ele acontece. A palavra de Deus fala que para Jesus, para Deus, nada é impossível. Então, nós temos que confiar. E eu queria também deixar um recado para aquelas mães que perderam os seus filhos. Tantas as mães que ainda estão vivendo o luto nesse tempo de pandemia tão triste. Que a Nossa Senhora do Belo Ramo sempre está com a gente. Então nós temos que pedir a intercessão dela, para que ela seja o nosso apoio, que ela segure na nossa mão, que ela nos estenda esse ramo amado que é Jesus. Ele que sempre está com a gente e nunca nos abandona. Bom, nesse dia tão especial, né, nessa semana que nós estamos vivenciando, eu não podia deixar de falar também de uma mulher que é muito importante para mim, ela que me trouxe ao mundo, a minha mãe Ivone, que é minha parceira, que é minha amiga. Eu falo que você, mãe, é meu anjo aqui na terra. É uma avó maravilhosa, uma mãe, uma avó muito presente, que me ajuda tanto que eu não tenho palavras. O meu amor por você, mãe, é infinito. E aí eu quero já aproveitar e desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, abençoado para todas vocês. E que a mãe do Belo Ramo, ela interceda por cada um de nós, por cada uma de nós. E eu gostaria de chamar nesse momento aqui os meus milagres, João Pedro e Rafael. Vem. E aí a camisetinha deles e a minha expressa a Jesus tudo aquilo que a gente sente, que não tem outra palavra a não ser gratidão. Gratidão eterna a Deus pela graça e o dom da maternidade. Te amo. Dá tchau. Beijo.